tentar ministrar aqui um sermão textual e vou me prender aqui onde eu preciso, a partir do versículo de número 1. Neemias capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Eu vou fazer diferente, eu vou orar e aí daqui por diante eu começo a ministrar. Deus e Pai, toma-nos nas tuas mãos, toma-me nas tuas mãos, Deus, e usa-nos conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus, e se você crê, diga amém e amém. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, a vergonha sobre a cabeça deles, ou seja, que eles sejam envergonhados, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Versículo 5: não lhes encubras a iniquidade, não lhes risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Só você me acompanhar aqui, e eu vou ministrando, eu vou lendo com você. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os ardoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram de sobremodo irados. Deixa eu começar daqui para lá, para que você não perder um pouquinho dessa história. Um dia, Neemias, que era copeiro do rei, vivia de uma forma muito boa, ainda que cativo, ainda que debaixo de um cativeiro, né? Ele era alguém muito bem representado. Ele era o copeiro do rei, então tudo que o rei comia ou bebia passava por ele, né? Então ele tinha uma vida muito boa, só que no cativeiro, mas uma vida muito boa, né? E aí chega num determinado momento, lá no capítulo 1, que ele vai perguntar para Hanani, né, como é que estava a terra, né? A partir do verso de número 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quiliseu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Na verdade, ele tem uma preocupação muito grande do que se passava lá, o que estava acontecendo em Jerusalém. Então ele pergunta, mas a pergunta dele não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta de alguém que está decidido a se envolver. Deixa eu falar algo para você aqui, abrir o meu primeiro adendo, porque tem pouco tempo para ministrar uma palavra, liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que não adianta pessoas que te perguntem coisas que não são capazes de se envolver no problema. Aqui a pergunta dele não é uma pergunta qualquer, não é uma pergunta de alguém que está perguntando só para saber. Não, ele pergunta porque agora, daqui a pouco, ele vai se envolver no problema. Lembrando que Neemias, o chamado dele é lindo. Por quê? Porque ele vai reconstruir o que ele não destruiu. Então não foi ele que destruiu, e ainda assim, a partir da vida dele, ele vai reconstruir o que ele não destruiu. A segunda coisa que eu vejo em Neemias é que ele vai governar em meio às ruínas. Porque normalmente é bom quando a gente governa num palácio, diante de pessoas que nos obedecem. Difícil é governar em meio às ruínas. Difícil é governar em meio a pedras queimadas. Por quê? Porque pedras queimadas já não tem mais esperança.
são pedras que talvez não sirvam para mais ninguém, exceto para quem aprendeu a governar em meio às ruínas. Você entendeu isso? Ele vai usar as pedras queimadas. Isso é lindo. Por que, pastor? Ele vai começar a edificar esse muro com pedras queimadas. E por que isso é lindo? É lindo, amados, porque Neemias olha para essas pedras e diz assim: um dia você esteve inteira e agora você está queimada. Mas não é pelo fato de você estar queimada que você não pode ser utilizada. Não pegou ainda, né? Não é pelo fato de você ter passado por tudo que você passou que Deus ainda não vai querer usar você. Não é pelo fato de você ter enfrentado tudo que você enfrentou que Deus não vai pegar você. Sabe por quê? Porque agora você tem experiência. Pedras queimadas são pedras experientes, porque passaram pelo fogo, mas não se desintegraram. Está queimada, mas está aí. Está queimada, mas está viva. Está queimada, mas vai ter. Deixa eu liberar uma palavra para você. Vai ter um Neemias que vai se levantar, vai olhar para você e vai dizer: tem jeito sim nessa construção. Você vai ser aproveitado sim, em nome de Jesus. A partir da sua vida, Deus fala a respeito de um processo de reconstrução. O que eu disse? Reconstrução. Então, está ferido, mas cabe através da sua vida um poder de reconstruir. Em nome de Jesus, Deus vai levantar alguém para dizer: você tem valor sim. Você tem valor sim. Ninguém pode dar nada por ti, mas o céu tem expectativas contigo na terra. Em nome de Jesus, você vai ser muito útil. Tem alguém aí próximo? Diga para ele, diga assim: você ainda será muito útil na obra de Deus. Então ele não vai perguntar por perguntar. Diga assim: me permita, Deus. Faça essa oração, diga: me permita, Deus, estar do lado de pessoas que não perguntem só por perguntar, mas de pessoas que se envolvam. Neemias é esse, vai se envolver. A Bíblia diz que ele vai chorar durante alguns dias. Deus entende o tempo que você se assenta para chorar, porque Ele sabe que depois do choro você vai se levantar para agir. Deixa eu te falar uma coisa: você não tem poder, nem eu, de surpreendermos o nosso Deus. Você nem eu, nós não temos o poder de surpreender a Deus. Então Deus deixa que Neemias se assente para chorar, porque Deus sabia que depois de 3 dias ele ia se levantar para agir. Sabe qual foi o início do agir de Neemias? Qual foi, pastor? Orar. Qual foi o início dele? Orar. E aí é uma das orações mais bonitas que a Bíblia se refere, porque agora ele vai orar, e agora ele vai tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que ele servia ao rei com alegria, mas depois desse fato, o seu semblante cai, num abatimento, que o rei olha para ele e diz assim: o que houve contigo? Por que você está triste? E ele vai dizer: Senhor, como que eu posso me alegrar se a minha cidade natal está destruída, está derribada, seus muros, as portas estão queimadas? Eu não tenho como me alegrar. Eu posso estar aqui, mas meu coração está lá. Eu posso estar aqui comendo o que o Senhor come, bebendo o que o Senhor bebe, mas o meu coração está com os aflitos de Jerusalém. O rei olha para ele, e ele vira para o rei e diz: se o Senhor achar mercê em mim, me permita ir lá e reconstruir os muros. É alguém que vai sair da posição de copeiro para dizer assim: não tem problema não, eu vou governar ruínas, porque eu creio que se Deus estiver comigo vai dar tudo certo. E assim ele faz. Quando ele começa a edificar o muro,
estou falando a passos largos. Depois a história você vai ler em casa. Quando ele começa a edificação dos muros, automaticamente se levantam 3, Sambalate, Tobi e Gesem. Não precisa me acompanhar aqui não, daqui a pouco eu cito o texto. E esses homens então vão se levantar e vão ficar irados. Por conta de quê? Por conta que as brechas estão sendo fechadas. Diga assim: o inimigo fica irado quando nós fechamos as brechas. Vira para a pessoa do teu lado, diga assim: quando você fecha as brechas. Vou melhorar isso, diga assim: quando você fecha portas. Diga, quando você fecha portas. Automaticamente o inimigo fica irado, porque para cada porta fechada que você precisa fechar, o céu começa a agir a teu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus vira para nós e diz assim: feche portas. O que Deus diz para nós? Ele diz hoje, diga, vai, faz com a mãozinha, diga, feche portas. O apóstolo Paulo, ele vira e diz assim: uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho. E ele diz: e grandes são os adversários. O que eu disse? Uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho. E o que ele diz? Grandes são os adversários. Deixa eu te falar algo aqui. Se você quer crescer, e se você quer viver no mês de agosto, um mês de oportunidade, eu quero te dizer que do mesmo tamanho das oportunidades que Deus vai abrir, das portas que Deus vai abrir, o inimigo também vai tentar se levantar contra a tua vida. Mas eu hoje vim te dizer, pelo poder do nome de Jesus, que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Então, da mesma forma que Deus vai abrir portas, diga amém. Da mesma forma que Deus vai abrir oportunidades, diga amém. Diga assim: eu fico com a primeira parte da bênção sacerdotal. Diga de novo, diga: eu fico com a primeira parte da bênção sacerdotal, que diz, eu digo, que o Senhor te abençoe e te guarde. O que significa isso, Rosimaia? Significa o seguinte: que o Senhor abençoa e guarda simultaneamente. Não é porque uma palavra vem atrás da outra que Ele faz uma coisa em decorrência da outra, não. Então repita comigo: o Deus que me abençoa é o Deus que me guarda. Vamos, nova unção, vai. Diga: o Deus que me abençoa é o Deus que me guarda. Você entendeu isso? Você pode dar uma salva de palmas a Ele? É muito comum, vou tentar agilizar, porque isso aqui vai virar uma série de mensagens, se Deus assim nos permitir. É muito comum que chegue num determinado momento da nossa história ministerial, que a gente peça mais unção a Deus. Quantos já pediram mais unção a Deus? Eu já levantei a minha mão, não tenho vergonha de dizer: Deus, derrama mais unção sobre a minha vida. Quantos já pediram mais unção? Em nome de Jesus. Só que a tua unção, vira baixinho para quem está do teu lado, diga assim: a tua unção é do tamanho da tua missão. Quer mais unção? Aumenta a missão. Quer mais unção? Sirva mais. Quer mais unção? Quer mais unção? Se envolva mais. Quer mais unção? Se dê mais. Quer mais unção? Ele tem unção, mas ela é do tamanho da tua missão. Então, na verdade, eu não peço mais unção, eu peço mais missão. Porque quando Ele me dá mais missão, automaticamente Ele me dá mais unção. Quando eu estou pronto para mais missão, Ele me dá mais unção. E à medida que Ele me dá mais missão, Ele me dá mais unção. Deixa eu repetir isso para isso aí ficar no teu coração. Quando eu peço e me envolvo com mais missão, Ele aumenta a minha unção. Porque Ele sabe que eu não vou conseguir lidar com a missão Jesus.
No versículo de número 9 de Neemias 4. Deixa eu tentar aqui partir para uma parte desse texto. Desculpa a redundância. O versículo 8 diz assim, volta no 8, que eu vim no 7 só para a gente acompanhar. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha só. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles. Me ajuda. Pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Aí o versículo 10 diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Os inimigos estão articulando aqui, porque agora eles perceberam no mundo espiritual que eles estão cansados. Aí o inimigo: vamos investir agora, porque eles estão cansados. Como se percebe o cansaço? Primeiro, o abatimento. E aí agora eles vão decidir investir. No versículo 12 diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes, quantas vezes? Deus infinitamente mais trazia resposta. Nos disseram que de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Deus não te deixa vendido, amados. Ele é teu Deus, Ele é o Senhor da tua vida. O inimigo está conspirando contra a tua casa, contra a tua família, mas Deus olha do alto e diz: diga a eles, Alexandre, que eu é que tenho cuidado deles. Diga a eles que nenhum fio da vossa cabeça se perderá. Diga a eles que ninguém tem o poder de tocar neles sem a minha permissão. Diga isso a eles, diga isso a eles, diga isso a eles, diga isso a eles, diga isso a eles. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás de muros, e com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos inspecionei, dispunha-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos. Isso aqui é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A tua maior missão começa dentro da tua própria casa. E se um dia lhe faltarem forças, aqueles que vão se levantar para guerrear por ti, vão se levantar para pelejar pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Aí ele continua, olha. Ele continua: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro. Me ajuda, cada um a sua obra. Deixa eu melhorar esse 15 antes de você passar por 16. Cada um a sua obra. Posso melhorar? Cada um em frente à sua própria casa. Às vezes nós queremos ganhar o mundo, e a Bíblia vai nos chamar que seríamos pior que o incrédulo se deixarmos a nossa casa de lado. Diga assim: a minha obra começará dentro da minha casa.
Diga com fé, diga com ousadia, diga assim: o que Deus tem e quer, não é que eu faça aqui, acolá, não. O que Ele quer é que você seja essa mulher de Deus que tu é na igreja, dentro da tua casa, esse homem de Deus que tu é na igreja, dentro da tua, que nós sejamos esses homens e mulheres de Deus, mas que comecemos aonde, irmãos? Comecemos aonde? Me ajuda, vai, dentro da nossa casa. Versículo 16, versículo 15, é isso? Isso, versículo 15. E sucedeu, isso, 16, desculpa, Mateus. Daquele dia, me ajuda aqui, vai. Daquele dia em diante, vai. Metade dos nossos moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes que estavam por detrás de toda a casa de Judá. Pode prosseguir. Agora, esse texto fala a respeito de uma incoerência, porque quando eu pego o versículo 17, ele me arremete ao versículo 10. Estou terminando, amados. No 10 diz assim: então disse Judá. O que ele disse? Ele vira para Neemias, ele vai dizer o que? Já desfaleceram, vai, as forças dos carregadores, estão sem força. Aí quando eu pego o 17, olha o que diz o 17: os carregadores, me ajuda, por si só mesmos, tomavam as cargas, cada um. Esse é o tema principal da minha mensagem. Eu vou até aqui, eu tenho muita coisa aqui para ministrar, irmãos, mas eu vou até aqui. Os carregadores, me ajuda, que por si mesmo tomavam o que? As cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Que armas são essas? Pelo menos duas: espada ou escudo. Quais são as armas que eu disse? Em uma das mãos, e na outra a ferramenta de trabalho. Espada é para atacar, escudo é para se defender, e a ferramenta é só para servir. O que vai fazer com que haja êxito na espada e no escudo é a ferramenta. A ferramenta garante que, se houver a necessidade de usar a espada ou o escudo, vai ser bem sucedido. Por quê? Porque primeiro eu sirvo. Hoje você vai sair daqui com as mãos ocupadas. Em uma das mãos, eu sou canhoto, eu quero usar a minha mão esquerda para segurar a ferramenta que eu sirvo. Mas não era para ser o contrário, poderia. Mas se eu precisar atacar ou me defender, não era para estar munido do braço certo, da mão certa, poderia. Se eu não entendesse que se Ele não der a vitória, ninguém poderá dar. Salmo de número 127, o salmista, ele é claro aqui. Ele é claro, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar o perdão, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele está virando para nós
está dizendo hoje, se você chegou aqui desmotivado, sem vontade, se você chegou aqui entristecido, se você chegou aqui sem vigor, Deus está dizendo: o segredo da tua vitória está na ferramenta que você carrega para servir e na arma que você carrega para defender o reino. Você está entendendo? Em nome de Jesus, a ferramenta eu faço a obra, a arma eu defendo a minha casa. Você está entendendo? Deus está dizendo: o início de tudo isso é lá na tua casa. É o primeiro muro que Deus quer que você edifique. É o muro da tua casa. Com a mão esquerda, a minha, eu seguro a ferramenta. Com a mão direita, se me derem escudo, eu estou me defendendo. Eu estou defendendo a minha casa. Se me derem espada, irmãos, se prepara, porque vai ser guerra. Mas repita comigo: com uma das mãos, eu seguro a ferramenta da obra de Deus. Na outra mão, diga assim: na outra mão, eu seguro o escudo ou a espada. Mas, todavia, porém, diga: entretanto, ninguém vai chegar na minha casa. Diga com fé, diga com ousadia, diga: ninguém vai destruir o que Deus me colocou para reconstruir. Diga isso, diga: ninguém terá o poder de derribar o que Deus está me possibilitando de reconstruir. Se você é dos meus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje eu ministro sobre a tua vida. Em uma das mãos, a ferramenta, e na outra mão, a arma que Deus está te dando hoje. Entenda, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. Então, o que Deus está te dando hoje como arma é a tua oração. Ore e o inferno vai estremecer. Ore e o milagre vai acontecer. Mas escute uma coisa: ninguém pode tocar naquilo que Deus te confiou, em nome de Jesus. Isso, aí você vai dar um salto da tua cadeira aí. Isso, você vai dar um salto. Eu quero que você faça a tua oração agora. Isso, já levanta orando. Trabalhadores, todos, pastores, já levante orando. Já vai dizendo: Deus, faz uma oração agora aí. Faça uma oração poderosa. Diga: Deus, o inimigo não pode ir com a minha casa. Diga: Deus, o inimigo não pode. Meu Deus, se ele entrou por uma porta, ele vai ter que sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, abra a tua boca, nova unção. O diabo não pode tocar naquilo que Deus te confiou. Hoje você se posiciona. Hoje você sai daqui com as mãos ocupadas. Hoje você sai daqui dizendo: é a minha casa, é a minha família. E ninguém poderá destruir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh. Tem alguém para Jesus hoje aqui? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem alguém entre nós, de uma maneira muito simples, você vai botar as duas mãos à altura do teu coração. Se você estiver aí no teu lugar: pastor, eu quero esse Deus. Eu quero poder servi-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma. E se for o seu caso, em nome de Jesus, oh Deus, tem vida, Senhor. Toma essas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Conte conosco. Conte com cada um de nós. Conte com a nova unção. Se você precisar de um lar espiritual, faça dessa igreja o seu lar espiritual. Pois haja o que houver, Ele permanecerá fiel e justo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Cante conosco assim, ó. Não vejo solução.